Boa tarde a todos, a todas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para essa sessão, para discutir e trocar ideias sobre o livro Galactolatria Mal Debate. Então, me foi pedido para fazer uma breve apresentação. Vou entrar mais na questão de uma moldura na qual esse livro foi criado e produzido, para vocês poderem entender de onde veio a ideia de escrever um livro sobre o leite, sobre a produção, a extração e o consumo do leite de uma fêmea da espécie bovina, né? É o leite mais consumido ao redor do mundo, mais do que o leite de cabras, o leite de ovelhas, o leite das búfalas e o leite das camelas, né? Então, as vacas são, de fato, as fêmeas animais mais exploradas ao redor do mundo para a extração do leite consumido pelos humanos, né? Quase metade dos humanos tem o hábito de consumir leite de vaca. Como nasceu esse livro? Ele nasce da necessidade, dentro do ativismo vegano, de uma abordagem mostrando mais claramente as condições da exploração das vacas, né? Assim como também é preciso escrever um livro sobre a exploração das galinhas e um livro sobre a exploração das porcas. Então, vem dessa perspectiva feminista que sente falta no feminismo de uma abordagem crítica à exploração de fêmeas de outras espécies. Então, todas as carnes, todos os queijos, todos os leites e iogurtes consumidos ao redor do mundo sempre passam pelo corpo de uma fêmea, passam pela dor, o sofrimento e a morte de fêmeas. Porcas usadas para reproduzir 2 leitegadas por ano, sem descanso, vacas usadas para gestar e parir 1 bebê por ano, sem a pausa hormonal que seria natural de espera de 1 ano e meio ou 2 até ocorrer uma nova ovulação. Não, isso é tudo produzido com hormônios artificiais. Então, o corpo dessa vaca não tem descanso, né? Depois da gestação é a lactação, e ainda lactando de um bebê que a vaca nem pode alimentar, já é inseminada para o próximo bezerro nascer e continuar a secreção do leite. Então, nós temos uma exploração na nossa dieta, né, e essa é uma crítica à dieta onívora mortal, que causa imenso sofrimento, um sofrimento silenciado, escondido nas baias, atrás das paredes, nos galpões. E não apenas essa dieta causa o sofrimento do momento do transporte do animal para o abate e depois na esteira rolante. Essa dieta causa um sofrimento silenciado, omitido, escondido das vistas dos consumidores, de milhões de fêmeas cuja vida só tem sentido para reproduzir aquilo que os humanos querem comer. As galinhas para a reprodução de ovos, alguns desses ovos vão reproduzir pintainhos que vão viver 43 dias até o momento do abate. Aí, as porcas usadas são, só no Brasil, 2,5 milhões de matrizes suínas são usadas continuamente, né, para a produção de porcos, de leitões, para se ter o presunto, a banha, o toicinho, o bacon, né, seja lá o que for. E as vacas usadas para reproduzir os bezerros destinados ao abate depois de 1 ano e meio, 2, para a produção de carnes, e as destinadas a reproduzir bezerros por conta da secreção do leite. Então, veja,
A minha perspectiva crítica vem desse pano de fundo, sentindo como vegana, como filósofa, trabalhando a questão da ética animal e a ética ambiental, senti sempre falta de textos dedicados às fêmeas, que são os grandes canais reprodutivos de tudo isso que depois vai se tornar essa carne, esses queijos e esses ovos. Então, nasce dessa necessidade teórica, acadêmica, filosófica, de uma descrição e de uma apresentação do que é a vida dessas fêmeas, né? E aí no caso do Galactolatria eu dedico todo o estudo às vacas, e do que implica não apenas o sofrimento dessas fêmeas, mas no que implica um sistema que segue reproduzindo essas fêmeas para que os humanos sigam tendo o leite animal ao seu dispor. O livro Galactolatria tem desdobramentos, não é? Ele poderia ter sido um livro menor, só do primeiro capítulo, que é a questão do sofrimento das vacas e de seus bezerros, e o destino que esses corpos têm, né? Qual é a biopolítica econômica que rege esse nascimento forçado, esse estar na vida de modo escravizado e esse ser morto ao final do tempo de lactação, quando diminui a quantidade de litros de leite possível de ser extraído desses corpos. Então, nós temos aí uma biopolítica dos corpos das vacas. E nós temos um poder, que daí é o penúltimo capítulo, né, o Galactocracia, um poder ao redor do mundo que se move com a extração do leite bovino, com a produção daquilo que é dado à vaca para comer, dos hormônios que são dados a ela para fertilizá-la, dos antibióticos que são dados a ela por conta das recorrentes inflamações do úbere e dos cascos, né? Fora outros distúrbios digestórios, que causam imenso desconforto a esses animais. Então, nós temos um aparato, um sistema inteiro econômico de mercado operando por trás daquela caixinha com 1 litro de leite. Aí nós temos todo um sistema agrícola de produção de grãos e cereais grãos, cereais e forrageiras destinados à alimentação dessas vacas. Então, nós temos a questão do agronegócio, do que move esse negócio agrícola destinado a atender à extração do leite, a produção, a extração e o consumo do leite. E, por fim, nós temos um desdobramento do que a vaca consome. Na digestão, nós temos a emissão de gases de efeito estufa. Foi medido na Holanda, uma vaca pode emitir por dia de 100 a 300 litros do gás metano. Os excrementos dessa vaca, então temos que pensar que a quantidade de alimentos fornecida a uma fêmea em lactação é uma quantidade maior do que a fornecida a qualquer macho em fase final de ganho de peso para seguir para o abate. Então, as vacas comem mais e elas também têm mais distúrbios digestivos por conta desse excesso de comida que o sistema digestório delas é obrigado a vencer, a administrar. Então, esse excesso de comida também vai produzir mais emissão de gases de efeito estufa, seja pelos arrotos, seja pelos puns. Então, nós temos aí gás metano. Quando a excreta desses animais está depositada sobre o solo, sem chance alguma de aeração, aí nós temos a sequência da liberação do gás metano, mas também a urina caindo ao solo produz a emissão do óxido nitroso, que é até 295 a 300 vezes
mais potente no aquecimento do planeta do que o CO2, né? O gás metano é de 25 a 27 vezes, depende do autor e eles não têm um número preciso. Mas o metano é de 25 a 27 vezes mais potente no aquecimento do planeta Terra do que o CO2, e o óxido nitroso chega a 300 vezes mais potente do que o CO2. Então, nós temos aí emissão de gases de efeito estufa, e essa já é uma questão ambiental, né, uma questão climática, porque são gases de aquecimento, e nós temos a excreta acumulada, né, que também emite gases de efeito estufa, além de essa excreta estar carregada de hormônios, carregada de antibióticos e ela derivar para os rios e, por fim, para os oceanos. Aí a consequência mais desastrosa disso tudo, chegando ao oceano, é a formação das zonas mortas, né? Essa questão eu trato no segundo livro da série, que é o Carnelatria, né, que foi editado agora em 2018, 6 anos depois do Galactolatria. Então, eu dou mais atenção a essa questão climática do que foi possível dar em 2012. Até porque as pesquisas que eu fiz até 2010, antes de começar os 2 anos de escrita das 300 páginas e todas as devidas revisões e, finalmente, a produção gráfica, né, do livro. Então, na verdade, a minha bibliografia é até 2010, são os textos, né, as fontes que eu obtive até 2010. De 2010 para cá é que há uma publicação intensiva de textos sobre os efeitos climáticos da emissão de gases de efeito estufa. Então, essa parte está no outro livro, no Carnelatria, né, que é de 2018. Então, o Galactolatria ele trata disso, mas ele não trata apenas da produção e extração do leite e do sofrimento e morte dessas vacas e dos bezerros. Ele trata não apenas da questão climática, emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento da temperatura do planeta e do oceano, que absorve 90% desse calor, são os oceanos que têm absorvido até agora, eles estão mais quentes e cada vez com menos capacidade de seguir absorvendo esse calor emitido por nós aqui da parte terrestre, né? Então, não apenas a emissão dos gases de efeito estufa, também a contaminação ambiental causada pela excreta, né, de todo esse leite, né? Ele tem uma excreta. Então, eu trato também da composição do leite para poder explicar melhor porque as pessoas são aficionadas ao leite e se de fato há uma necessidade humana de seguir tomando leite de animal depois que bota os dentes, né? A primeira dentição, que é o momento que coincide com a baixa na produção da lactase, a enzima que digere o açúcar do leite, que quebra, né, os 2 açúcares do leite, que é a galactose e a glicose, né? Então, aí nós temos esses 2 açúcares que precisam ser desmontados. Quem faz isso é uma enzima chamada lactase, né, para quebrar a galactose. Aí, então, veja, trato dessa questão de como é composto o leite e também faço uma comparação com o leite das outras fêmeas. Nesse capítulo, também mostro como a quantidade concentrada de proteínas como forma de fornecer calorias para recém-nascidos, ela vai diminuindo em todas as espécies mamíferas na proporção em que os bebês dessas espécies levam de tempo para dobrarem o seu peso ou o seu tamanho. Então, quanto mais rápido um bebê cresce e precisa dobrar de tamanho, maior a concentração de proteína no leite daquela mãe. Quanto mais extenso o tempo que um bebê precisa dobrar de tamanho, mais baixa a concentração de proteína naquele leite, né? A proteína como
fonte de caloria para aquele bebê poder manter o metabolismo e aproveitar os outros nutrientes e crescer, né? Então, o leite da vaca é para fazer o bezerro dobrar de peso e de volume em 2 meses, né? E, enquanto que o bebê humano vai dobrar de peso em 6 meses, né? Então, nós temos 3 vezes menos necessidade da concentração proteica, né? Nós humanos precisamos mais de um pouco mais de gordura no leite e do açúcar natural do leite, né? Não precisamos tanto de proteína como recém-nascido. Então, dar um leite de vaca para um recém-nascido é uma bomba proteica, é uma acidificação do organismo dele. Então, tem um capítulo que vai tratar dessa questão, e como desdobramento desse uso desnecessário do leite bovino ao longo da vida, num outro capítulo, eu abordo toda a literatura médica contrária ao uso e à ingestão de leite de vaca por humanos em qualquer idade. E por fim, no último capítulo, é um capítulo expondo mais a posição abolicionista vegana, para compreender um pouco as razões e os argumentos que nos levaram a abolir da nossa própria dieta o uso, a ingesta ou o uso de derivados de animais, não apenas no prato, mas também no vestuário, na diversão e em tudo que é possível abolir, né? Restam ainda medicamentos e anestesias, que nas medicinas complementares a gente encontra medicamentos que não têm derivados de animais e não são testados em animais, então, geralmente os veganos optam pela manutenção da saúde com a ajuda da medicina complementar e não da medicina alopática, porque na alopatia não existe nenhum medicamento ou anestesia que não tenha sofrido testes em animais, portanto, milhares, milhões de animais morrem para esses testes na área biomédica. Então, é isso, o livro vai tratar dessas questões todas, né? Já está aí há 8 anos, né? Sendo lido, muito lido, foi um livro que teve uma receptividade muito grande e segue tendo, porque ele contém informações que não estão acessíveis ou disponíveis em nenhuma outra obra no Brasil, né? E se estão disponíveis em obras em outras línguas, vão estar disponíveis em uma obra que vai tratar, digamos, apenas daquilo que eu trato no primeiro capítulo do Galactolatria, ou vai tratar apenas da questão da saúde vinculada ao leite, mas não faz a elipse, né, que é essa volta, essa né, essa evolução na argumentação e no descortinamento dos véus que encobrem a produção, a extração e o consumo de leite, como o Galactolatria faz. Então, no Galactolatria, vocês passam por todas as janelas, né, que precisam ser abertas para se ter uma compreensão bem ampla e profunda de um dos itens mais centrais da dieta onívora contemporânea. Essa é a apresentação. Eu desejo a todos que tenhamos um bom debate. Muito obrigada.